A impressão que temos é que caminhamos, enquanto sociedade, para uma realidade de menos tabus e preconceitos. Pelo menos é o que a gente espera para o futuro, né? Mas é claro que eles ainda existem e falar a respeito pode ser sempre um bom caminho para derrubar barreiras. E certamente você, que está nos ouvindo e assistindo, já ouviu falar em transexualidade. Como explicam as definições formais, é a condição do indivíduo cuja identidade de gênero difere daquela designada no nascimento. Vamos simplificar para você entender melhor. Uma pessoa do sexo masculino sente desde o primeiro momento de entendimento da sua condição, é claro, que é, na verdade, mulher. Ou pode ser o contrário também. Uma pessoa do sexo feminino tem plena convicção de que é homem. E para muita gente ainda é algo inaceitável. Porém, se pensarmos com uma cabeça mais aberta e receptiva, a tendência é imaginar como alguém transexual dribla todas as dificuldades que muito provavelmente enfrenta todos os dias. E é isso que nós vamos saber hoje, na 10ª edição do Reverberando. Talvez uma das últimas de 2020. Nós estamos recebendo hoje a Yara Rodrigues da Rocha. Ela é uma mulher trans de 24 anos que reside na cidade de Chopinzinho. E há poucos dias ela divulgou nas redes sociais a sua nova verdadeira certidão de nascimento, que declara que ela é, sim, do sexo feminino. Começa agora mais um Reverberando. Olá, você que acompanha o Reverberando, chegamos à nossa 10ª edição e hoje com um tema que é muito importante da gente tratar. Nós estamos aqui com o Thiago, nós estamos aqui com o Lincoln e também com uma convidada super especial, que é a Yara. Tudo bem, Yara? Seja bem-vinda, é um prazer em recebê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer, meninos. Tudo bem, Lincoln, Thiago, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Certo, tudo bem. Vamos tudo lá. Ótimo, obrigado. Vamos para mais um Reverberando, então. Né, moçada, é a 10ª edição, como eu disse, uma das últimas de 2020, Reverberando, né, que foi, né, começado em 2020, começado nesse ano, um pouco antes da pandemia, e a gente segue, né, tivemos vários temas já, e hoje a gente vai falar sobre transexualidade. É um tema muito importante, né, alguns dados para a gente começar. Em 2019, pelo menos 124 pessoas transgênero, entre homens e mulheres transexuais, transmasculinos e travestis, foram assassinadas no Brasil, em contextos de transfobia. Esses dados aí estão no relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o ANTRA, que foi divulgado no dia 29 de janeiro. Eu queria saber da Yara, a começo de conversa, em que momento da sua vida, Yara, você descobriu ou você começou a perceber que você era uma mulher trans? Então, gente, vou me apresentar primeiro. Sou a Yara, Claro, por favor. Tenho 24 anos, acabei de completar agora dia 10 de dezembro. Sou professora estagiária aqui na cidade de Chopinzinho. Estou cursando 2 faculdades no momento, Educação Física e Pedagogia. Educação Física terminando. Bom, eu sempre costumo dizer que nós, pessoas trans, não temos acesso à informação. Por exemplo, eu sempre fui de escola do campo, do interior. Então, a informação ela nunca chegou bem disseminada para mim. Então, a minha infância até a minha adolescência, até eu sair do colégio do ensino médio, eu não tinha conhecimento que eu poderia transicionar em alguma fase da minha vida. Eu só entendia que eu era diferente das outras crianças, mas eu não tinha esse entendimento, né? E foi só depois que eu entrei para a faculdade, com 19 anos, que eu tive esse conhecimento, que na faculdade eles tinham palestras, seminários sobre identidade de gênero. E pesquisando mais a fundo, eu sozinha mesmo procurei a fundo, fui me identificando com algumas coisas, e ali eu fui me descobrindo uma mulher trans, né? Então vamos dizer assim que você era uma mulher trans, mas não sabia disso ainda. Hoje você Não pode afirmar isso. Você era, mas ainda não sabia.
Exatamente, por falta de conhecimento, né? Porque escolas em si não trazem esses temas. Por mais que seja do campo, da cidade, não é tratado disso em escola de aula, né? E quando você era criança, Yara, você se sentia deslocada das outras crianças por você talvez se sentir diferente delas, ou isso nunca aconteceu? Sim, me sentia deslocada algumas vezes, principalmente com os meninos, né? Porque eu não brincava muito com eles, era mais com as meninas. Me identificava mais com coisas de meninas, não, tipo, não me interessava por brincadeiras, não andava com eles, essas coisas assim, né? Perfeito. E você achou que crescendo essas vontades iam mudar, ou você ia, gostar das mesmas coisas que os meninos? Como que foi isso? Aí entra uma questão bem interessante, né? Porque na pré-adolescência, a gente começa a desenvolver como é que eu posso dizer assim, o nosso interesse pelo outro, né? E ali, naquela época na escola, eu achava que eu era um gay, entende? Naquela Perfeito. época, né? Então, tipo, eu tinha esse entendimento. Ah, eu sou uma pessoa homossexual, gosto, de meninos, enfim, por falta de conhecimento, né? Porque, tipo, a gente não tinha acesso, vamos supor, quando que uma pessoa ia falar pra você, ah, existem pessoas trans, ah, você pode transicionar, sabe? Não tinha essa informação. Mas sabe que te ouvindo agora, antes do Lincoln falar, me ocorreu aqui uma reflexão bem breve. A gente ouve falar muito mais cedo de homossexualidade do que de transexualidade. E a Yara é bem prudente essa colocação dela. Todo mundo, me parece, todo mundo talvez seja um exagero, mas a grande maioria das pessoas sabe o que é um homem gay, ou seja, um homem homossexual, sabe o que é uma mulher lésbica, uma mulher homossexual. Mas eu acho que, e aí é um achismo realmente, mas levando em conta o que a Yara falou, que o percentual, o índice, a quantidade de pessoas que têm esse mesmo entendimento sobre transexualidade é muito menor. Bastante interessante essa colocação da Yara. Desculpa te interromper aí, Lincoln, mas Não, não. faz todo sentido porque a gente vê no dia a dia. Sim, tipo, não se ouve, né? Se ouve mais, como aqui na nossa região, o viado, gay, viadinha, mulherzinha. Tipo, você ouve mais isso, né? Mas agora, tipo, falar travesti, outras coisas assim, não falam, né? Em relação a, como você falou, você vem de uma escola assim mais do interior, uma educação mais com pouca informação. Como que era você se achando gay e o tratamento, o preconceito em relação a isso? Bom, eu lembro assim, a minha infância eu lembro que eu não tive muitos problemas relacionados, tipo, eu brincava com as meninas, enfim, tipo, eu não sentia tanto preconceito na infância em si, né? Mas entrando para o ensino médio, quinta série, sexta série, por aí, eu lembro que os meninos das salas, da minha sala e das outras salas, eles não queriam se relacionar comigo, eles não queriam ter amizade, eles não queriam conversar, porque, tipo assim, eu sempre fui explicitamente, como é que eu posso dizer assim, eu nunca escondi, sabe? Eu sempre, não, eu sou assim, pronto, acabou. Quem quiser gostar, gosta, quem não gostar, paciência, né? E eles não se aproximavam perto de mim, eu acho que por medo, sei lá, de eu dar em cima, alguma coisa do tipo, né? E depois que você teve E a questão trans, você teve esse comentário desse pessoal de antigamente, assim, ou apoiando ou até criticando? então, teve gente que criticou e teve gente que procurou, pelo contrário, né? Porque existe também como é que eu posso dizer assim, o fetiche na pessoa trans, né? Muitos não, tipo assim, mas alguns colegas de turma, ou que era de outras salas, tipo, ai, me chamaram, ai, não sei o quê, você tá linda, e afins, né? Sim. Mas eu procurei não dar muita atenção pra isso, sabe? Porque, tipo, não me quis em tal forma, não vai me querer agora, então, né? Então vamos dizer assim, que depois de um bom tempo você se compreendeu. Você é uma mulher trans, você conseguiu a sua
eu vou colocar, entre aspas, correta, talvez para enfatizar, sua correta certidão de nascimento, enfim, você já deixou bem claro que existe um processo de entendimento, você conseguiu se compreender. E as pessoas daquela época compreenderam o que se passava naquele momento, hoje você acha que elas olham para trás e conseguem ter um entendimento do que acontecia? Essas pessoas que se relacionaram com você na sua infância, na sua juventude? Eu acho que, olhando assim num contexto geral, eu acho que hoje em dia, eu acredito que hoje em dia elas entendam, né, toda essa minha trajetória. Porque eu sempre postei, nunca deixei de, tipo, mostrar quem eu era de verdade. Mesmo não postando, tipo assim, na minha vida pessoal, mesmo fora, tipo, das redes sociais, eu sempre deixei bem explícito. Então, tipo, não teria como elas não ter esse entendimento, né? Falando agora de um tema que ele com certeza está na cabeça de muitas pessoas que estão ouvindo e assistindo o Reverberando agora, e com certeza tem essa curiosidade de perguntar para uma pessoa trans sobre a resignação sexual, Yara. Você já fez ou você pretende fazer? Como que você leva esse tema? Bom, eu levo bem tranquilamente essa questão, porque são etapas, né? Por exemplo, para uma pessoa trans, eu não, tipo assim, me identifiquei como mulher agora, quero fazer a cirurgia de resignação sexual. Não funciona assim, tipo, não é de uma hora para outra, são etapas. Por exemplo, o que que eu, na minha transição, o que que aconteceu? Eu deixei os meus cabelos crescer, é, mudei o meu nome nas redes sociais, comecei a exigir das pessoas que me tratassem no feminino, por Iara, por mais que eu não tivesse os meus documentos certificados, né? Eu estou no processo de transição há 2 anos que eu estou, né? E só agora que eu retifiquei os meus documentos. Para mim, essa questão de resignação sexual, eu não vejo como muito importante agora no momento. Eu penso que depois da minha hormonização, que eu tenho que hormonizar por primeiro, tipo, ter uns 2 anos de tratamento hormonal, que é a TH, né? Aí depois disso, tipo, se eu sentir confortável de fazer, eu faço, né? Mas no momento eu não me incomodo com a questão de órgão sexual, né? Isso costuma ser assim com as pessoas trans, fazer essa... A gente já explicou que não é mais mudança de sexo, né? Mas vou usar esse termo mais antigo para as pessoas também nos compreenderem. Costuma ser assim? Ou seja, para a pessoa trans, isso não é o mais importante, não tem, Não, pelo menos são... assim, aquele significado que todo mundo acha que tem. Então, é bem diferente do que o senso geral acredita, Yara. Tipo assim, são N situações, né? A maioria se sente desconfortável com o órgão, não gosta, quando tem relação com alguma outra pessoa, não quer que coloque a mão, não gosta de ficar se olhando. Mas existem as pessoas que se entendem, que gostam e que tá tudo bem para elas e funciona assim, sabe? Entendi. Eu queria falar, pelo menos, uma experiência. Primeiro contato que eu tive com essa questão trans, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma edição do Big Brother que teve a Ariadna. Vocês lembram disso? Sim. Pelo menos para mim foi o primeiro contato que eu tive com esse assunto. E eu queria saber se quando você viu ela lá, você de repente pensou que não, pode acontecer comigo também isso no futuro, ou naquela época você nem pensava nisso? Eu lembro tipo assim, porque eu era nova na época, eu lembro de ter visto e pensado, nossa, que legal, né? Tipo, só que eu não tinha esse entendimento que ela era uma mulher trans. Pra mim, tipo, ela era uma mulher cisgênera. Já tinha nascido mulher, entende? A questão como você falou, é todo um processo, né? Do hormônio e tudo, Sim. hormonização. E o processo de documentação é difícil você provar, você fazer que as pessoas entendam que você nasceu no sexo errado. Então, antigamente era mais complicado. Por exemplo, você tinha que entrar com processo judicial,
E muitas das vezes, tipo, a pessoa trans, ela conseguia mudar só o prenome, o primeiro nome, e continuava o mesmo sobrenome. Lá na parte que diz sexo, não mudava, continuava com o sexo que nasceu. Hoje em dia, com novas leis sobre entendimento, não se precisa mais entrar com processo judicial, você só vai num cartório de pessoas físicas, né? Aí lá eles vão pedir para você reunir os seus documentos antigos, mais, tipo, documentos da Receita Federal, tipo, tudo que envolva a Receita Federal, sabe? E daí você leva lá esses documentos. Eu tive auxílio de uma advogada de Beltrão. Porque aqui no cartorário de Chopinzinho, eles não tinham conhecimento disso também. Então, eles tiveram que estudar todo esse processo para daí eles me atenderem. Então, tipo assim, eu achava que ia ser muito mais difícil do que foi. Por exemplo, agora eu retifiquei só a minha certidão de nascimento. Aí eu estou em processo de retificação de CPF, RG, título de eleitor, carteira de trabalho. Quando eu tiver tudo retificado, eu vou ter que mudar, tipo, as minhas contas bancárias. Na faculdade, os meus dados na faculdade também eu vou ter que mudar, porque tá como o nome antigo, né? Mas é muito mais tranquilo do que de antes. De antes você tinha que provar alguma coisa, você tinha que, eu estou provando. E tinha pessoas que, tipo, tinha juízes que se a mulher ou o homem trans não fosse operado, não conseguia mudar. Tipo, tinha que ser operado para daí mudar, sabe? E como que era a prova disso? Eles tinham que, através de laudos médicos e tudo? Laudo médico, tudo através de laudo médico. O teu caso, ele demorou... Totalmente de encontro à realidade da pessoa trans. A Yara acabou de explicar que, às vezes, você não precisa fazer uma mudança de sexo, não é bem esse o termo, mas estou popularizando aqui, para você ter esse processo completo de autoentendimento, né? Então vai totalmente de encontro ao que a gente percebe hoje. Desculpa, Lincoln, pode concluir. Não. Eu só ia perguntar quanto tempo que demora, quanto tempo demorou o processo dela do início com o advogado, até se você quiser citar o nome da advogada, pode ficar à vontade, do início que você deu entrada no processo até que saiu a tua certidão, mais ou menos quanto tempo demorou? Então, a advogada Aline, um beijo para a Aline. Caroline, um beijo para ela. Foi questão, quando eu comecei, acho que demorou uns 3 meses para juntar toda a papelada, e daí, tipo, questão de uma semana que eu reuni toda essa papelada, porque não é fácil reunir os papéis. Os papéis você tem que ter todos certinhos, para daí você ir lá no cartorário, né? Sim. Então foi, tipo assim, uns 3 meses, mais ou menos. Ah, tá. É bem burocrático, né? É bem burocrático, é uma demora até excessiva, né, do pessoal para resolver essa questão, né, pelo menos na minha opinião. E eu acho que demorou mais também por conta do cartorário não ter entendimento, né? Se eles tivessem entendimento, já tivessem feito outras retificações, ia ser muito mais ligeiro. Mas como eles não tinham, eles tiveram que estudar esse caso, né, tipo, o que era uma retificação de nome e afins, né? Então, por isso que demorou mais. O que eu quero colocar antes do Thiago falar, sim, só um pouquinho, é como o tema ele é tratado como tabu e o pessoal acha que não existe nas cidades menores. Como você falou, né, Yara? O cartorário de Chopinzinho não sabia como proceder, não sabia como agir. De repente falou assim, pô, mas isso é negócio de cidade grande, né? Aqui em Chopinzinho não vai ter isso aí. Né? E aí que você vê como até tem um certo despreparo das autoridades nesse assunto, né? Sim, tipo assim, depois que eu fui lá, porque quem entrou em contato por primeiro com eles foi a minha advogada, né? Ela entrou, conversou com eles, explicou a situação, só que eu achei muito, muito legal, vou pontuar isso aqui, que eles foram super solícitos. Tipo, eles se propuseram a fazer, eles não se negaram, porque, tipo, eu sei que acontece em outras situações, acontece de negar, de não querer estudar e afins, né? Mas eles não, foram super tranquilos, estudaram bem certinho, me chamaram para conversar
Então foi super tranquilo para eles nessa questão. Eles só precisaram de um tempo para adequar, para entender, né, essa questão, e daí depois continuaram com o processo, né? Eu queria puxar lá fazer uma conexão lá com a tua primeira fala. Eu confesso, vou ser bem sincero, eu não imaginava que você fosse contar para nós, Yara, que lá no início da sua vida você não entendia exatamente o que estava acontecendo. Porque você é uma pessoa jovem, tem 24 anos só. Isso nos dá uma boa noção de como as discussões elas evoluem, às vezes, de uma forma muito lenta, muito devagar. Eu imaginava que você, lá no começo, quando você percebeu que havia alguma coisa a ser compreendida, que você já poderia ter a noção de que você era e é uma pessoa trans. Então, eu confesso que eu fiquei realmente surpreso com essa tua revelação. Eu não imaginei que só mais tarde você teve acesso a um volume de informação, a um nível de informação que te ajudou a compreender o que estava se passando. E aí a minha pergunta é, será que hoje em dia tem gente, pessoas trans como você, estão vivendo essa mesma dificuldade, mesmo com esse acesso muito mais fácil à informação? O que você acha que se passa nos dias de hoje, Yara? Eu acho que hoje tem muito mais informação e ela é muito mais disseminada do que antes, pelas redes sociais, por meio da televisão também, porque isso mostra bastante, apesar de nos marginalizarem bastante, né? Por exemplo, outra questão que eu gostaria de levantar e pontuar, né? Que as pessoas cisgêneras, tipo vocês, no caso, né? Estão acostumados a ver o quê? Tipo assim, a mulher trans, a travesti na prostituição, sem, tipo, não tem outra profissão e afim, sabe? E elas estão acostumadas com esse lugar de falar, a travesti tá lá na prostituição e afins. E a gente sabe que não acontece isso. Hoje em dia, claro, tem as meninas que trabalham com isso, que estão lá e afins, mas tem muitas outras pessoas que estão fazendo várias profissões e aí por aí, N profissões, deputadas e afins. Com certeza. Yara, falando sobre isso, você acha que a mídia teve grande parcela de culpa nessa visibilidade errônea sobre qual a profissão de uma pessoa trans? Porque antigamente a gente via nas novelas que sempre era colocado dessa forma. Com o passar dos anos, isso foi mudando. Tanto novelas, quanto até mesmo programas humorísticos também sempre levavam por esse lado. Você acha que a mídia teve grande influência nesse pensamento errado sobre vocês? Sim, teve grande influência. Você, através dessa falta de informação, você sofre hoje muito preconceito explícito. Assim, você sente que as pessoas ainda têm um certo receio a hora que você vai no comércio, em shoppingzinho, a hora que você está desempenhando as suas atividades profissionais? Tipo assim, no começo da minha transição, eu senti muito mais. Porque, Sim. tipo assim, a gente conhece alguma parcela da cidade, a gente conhece. Tipo, algumas pessoas, assim, vão te conhecer, já conheciam você desde quando você era mais jovem, afins. Então, tipo, eu fui, tipo assim, deixar de sentir tanto preconceito depois de eu estar bem mais transicionada do que antes. Depois que você teve a questão da certidão, que você conseguiu oficialmente ali, foi reconhecido tua sexualidade, ainda você sente isso ou diminuiu? Eu vejo muito mais velado. Tipo, tem os comentários e, tipo assim, mas não é, tipo assim, não é aquela, tipo, coisa jogada na cara, sabe? Que antigamente era, né? Hoje em dia, tipo assim, mais os comentários, assim, e tal pessoa falou de você. Vem, tipo, as minhas amigas, enfim, professoras, colegas de trabalho, né? Vem me contar, fiquei sabendo que tal pessoa falou não sei o que de você. Não sei o que, tipo, mas tipo, fiquei sabendo que falaram de você. Tipo, nunca
tipo, na minha cara, assim, sabe? Não tem Sim. isso, sabe? Diminuiu bastante, assim como o Matheus falou, como teve a parte da informação que prejudicou, teve a parte também que Ajudou a acabou levantar o tema, ajudando né? também. Exato, acabou ajudando. Então, eu acho que, lógico, nós vivíamos uma época em que usava-se muito o termo pejorativo, como foi Sim, mencionado, gay, com bicha, certeza. e isso aí hoje a gente vê que é ignorância. Isso é ignorância das pessoas. A falta dessa informação que está diminuindo, está tornando isso mais correto, né? A gente consegue, de uma forma mais correta, tratar as pessoas. Só não podemos esquecer que tem gente que ainda utiliza esses termos e se comporta dessa forma porque quer. Tem um perfeito Claro. entendimento, sabe o que acontece, Exatamente. Entendimento passa. tem, mas se Isso. comporta errôneo, né? Exatamente. Ou seja, há ali um bloqueio. A pessoa não aceita algo que seja diferente daquilo que ela acredita e imagina ser correto. Então tem que fazer essa ponderação. O Nico tem razão. Existe ainda, talvez, um nível de informação melhor para muita gente, mas isso melhorou. E tem pessoas que têm essa informação e que continuam se comportando de uma forma que a gente só tem que, vamos dizer assim, Talvez seja aquela questão. eu queria usar a palavra condenar, mas também não sei, acaba sendo muito forte. Mas de uma forma que pelo menos a gente tem que questionar. Talvez seja aquela questão assim, de que eu fui criado assim, então eu tenho esses valores e vai ser assim. Eu apanhei quando eu era criança, então eu vou bater no meu filho. Mas aí você pergunta, pô, mas você gostava de apanhar? Então são valores que precisam ser renovados. Que coisa assim que hoje a gente vê que isso aí antigamente não fazia bem nenhum, né? E continua fazendo mal Não, para a pessoa e para a sociedade também. sim. Essa questão do preconceito, da resistência e tudo, por você assumir essa condição de mulher, como que foi na tua família? Você sentiu uma resistência? Tipo, isso é engraçado pra mim, né? Porque, tipo assim, o meu conceito de família, ele é bem reduzido. Tipo, é mãe e irmão, sabe? Porque, tipo, meu pai é falecido, então, tipo, pra mim, os outros, assim, que fazem parte dessa família são parentes, assim, sabe? E, tipo, Sim. que eu não tenho tanto convívio, né? Então, pra mim, não vai fazer diferença se eles respeitam, se eles aceitam ou não. Se aceitam e respeitam, ok. Se não aceitam e respeitam, eu tenho quem me ama em casa, entende? Sua mãe e seu Justo. irmão compreendem exatamente todo esse processo pelo qual você passou, Yara? Sim, no começo, quando eu falei pra minha mãe, né? Ela não entendeu, ela entendia o que que era uma pessoa homossexual, né? E daí, quando eu falei isso pra ela, tipo assim, ficou meio receosa e tal. Mas daí, tipo, depois de um tempo, ela, por conta própria mesmo, tipo, procurou sozinha saber o que que era, foi se informar. E começou, tipo assim, daí na casa eu comecei a brincar, né? Tipo, eu prefiro que vocês me chamem assim, sabe? E, tipo, tudo de uma forma tranquila e leve, não uma coisa pesada, assim, sabe? Então, tipo, quando ela me chamava pelo nome que eu não uso mais, que não é meu, né? É, automaticamente ela se corrigia. Então, tipo, hoje em dia é muito raro, tipo assim, ela usar o pronome errado ou, tipo, me chamar pelo nome antigo. E o meu irmão, a mesma coisa também. Meu irmão foi mais de boa porque ele é mais jovem, né? Ele tem 17 anos. E pra ele foi tranquilo, assim, sabe? Ele entendeu aquilo e começou a me tratar no feminino e, tipo, fluiu, sabe? Que bom. O que Eu talvez acho que realmente, né? as pessoas tenham um nível de informação melhor, né? Talvez não, eu até acho que, Sim, acredito que é uma prova de que as pessoas mais jovens, elas realmente vêm com um conceito um pouquinho diferente de algumas coisas que precisam realmente ser vistas de uma maneira mais ampla. sim, é uma bagagem muito mais. Como é que eu posso dizer assim? Não é melhor. Uma bagagem muito mais ampla do que é e uma forma de ver diferente do que de antigamente, né? O que eu acho bacana também disso que você falou, Yara, é que você, como você disse, foi uma transição leve, né?
Você foi aos Foi. poucos incluindo isso no seu dia a dia, com a sua família, e você não deu, né, vamos supor, aquele susto, né? Você foi levando na boa até eles acostumarem, eles foram percebendo também que aquela brincadeira tinha um fundo de verdade também, e isso, né, eu acho que foi o que levou eles a aceitar mais fácil, né, o seu verdadeiro ser, né? Sim, foi. Eu sempre costumo dizer que a base de tudo é a educação, o respeito. Então, tipo, eu nunca impus nada. Eu simplesmente, tipo assim, mostrei realmente o que era, o que eu era, né, a minha pessoa, e falei, eu não vou mudar, eu espero que vocês entendam. E, tipo, fui levando numa forma leve. Claro, tipo, tem avô e vó, tio, que não entendem direito, mas eles procuram me respeitar, entende? Falta muito para você, se é que isso já não aconteceu, poder falar assim, o processo de transição está completo, está concluído, já atingiu isso? Existe um momento em que isso acontece? Como é que é? Explica um pouquinho para a gente, Yara. Eu acho que, tipo assim, que nem eu falei, tem fases, né? Por exemplo, eu cheguei na fase agora da minha retificação, mas tem gente que começa por N fatores. O que a gente vê? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas começarem pela fase hormonal, tipo, que é o tratamento hormonal. Só que eu nunca fiz tratamento hormonal. Então, tipo assim, eu comecei a parte social por primeiro, que foi, tipo, a adequação do nome, as minhas vestimentas, deixar meu cabelo crescer, é, e daí, tipo assim, as outras coisas, por exemplo, tratamento hormonal, cirurgias, eu não vejo agora como necessidade, entende? Tipo, eu trabalho muito a minha mente nisso, porque tem gente que não aceita direito o seu corpo, por exemplo, a pessoa trans, né? Não aceita direito o seu corpo e procura mudar o quanto antes rápido. Eu fui mais devagar, tá indo mais devagar, mais leve, porque eu tenho esse entendimento que eu tenho que ir devagar para minha saúde, para o meu bem-estar, sabe? Nós vamos imaginar assim que daqui a pouco você entenda que você não precisa fazer um tratamento hormonal, que você não precisa de uma cirurgia. Isso não interfere absolutamente em nada na tua transição. Você pode, por exemplo, chegar num ponto em que você vai ter um entendimento de que você concluiu o que tinha que ser feito, sem necessariamente passar por essas fases. Isso pode acontecer, então. Pode acontecer. Se eu me sentir confortável dessa forma que eu tô e não quiser fazer nenhum tratamento hormonal, não quiser fazer nenhuma cirurgia, eu não vou precisar fazer isso, porque é a escolha da pessoa, é algo muito pessoal, né? Se a pessoa se sentir à vontade com isso, ela vai fazer. Se ela não quiser fazer, tiver receio, disser, tá tudo bem comigo, eu quero ficar assim, ela fica assim. Eu vi uma reportagem da Lea, que é a filha do jogador do Toninho Cerezo, né? E uma mulher linda, e ela acabou fazendo a cirurgia. E eu tava, Sim, agora com o tema ali, eu tava vendo e tudo, e ela fala que ela se arrependeu. Ela se arrependeu de ter feito a cirurgia. Na época, né, ela tinha, hoje não sei, né, uma entrevista de uns 5 anos atrás, eu acho, e não tem esse receio, você não tem esse receio? não. Inclusive, eu vi essa reportagem dela, porque o que ela pensava? Tipo assim, ela pensava, eu vou fazer a, a cirurgia de resignação, e isso vai me fazer muito mais mulher do que eu já sou. E eu vejo isso como uma forma errônea. Você já é mulher. Você já tá ali, você tá o tempo inteiro dizendo, gente, eu sou mulher. Eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher. Aí, tipo assim, você tem que provar que você é mulher. Por exemplo, eu vou ter que fazer essa cirurgia para provar que eu sou mulher. Tipo, não, cara, você já é mulher. Tá tudo bem, não precisa fazer cirurgia. Não mudou nada, né? A cirurgia só Tipo, pra questão ela, depois ela cirúrgica. comenta, né? Depois ela comenta que não mudou nada, que isso não fez ela mais mulher do que ela já era. E é isso aí. Não vai te fazer mais mulher que você já é. Você já é mulher. Você já enfrenta socialmente, tipo, machismo. Você, o que eu posso dizer? Já percebe as coisas diferentes no teu entorno feminino, né? Sim, sim. Até uma coisa que eu tinha visto na entrevista, ela falava do desejo de ter um filho e tudo, que isso aí teria ponderado
Mas você acha que isso aí talvez foi um motivo? Dela não ter tido um filho antes, um filho biológico dela? Não, que seria um motivo dela ter feito cirurgia para ela ficar completa no entendimento dela, é claro, com o corpo de mulher, com os órgãos sexuais de mulher, e isso aí seria um fator ponderante para ela se realizar e posteriormente ter um filho. Não através de um filho biológico, é claro. Sim, porque daí não é possível, né? Tipo, a Exato. cirurgia de resignação, você não vai ter, depois da cirurgia, tipo assim, um útero, ovários, isso não acontece, é uma resignação sexual, você vai Sim, mudar a sua parte ali, né? sim. Mas eu acho que sei lá, assim, sabe? É que nem eu falei, é muito pessoal o seu, sabe? Por exemplo, eu não tenho desejo nenhum de ter filhos no momento. Adoro ser madrinha, ser tia, tenho sobrinhos, afilhados, mas eu, no meu entendimento, não, para minha vida, eu não me vejo mãe, por enquanto, né? Você é uma ativista da causa hoje? O que você faz para daqui a pouco ajudar outras pessoas a se entenderem? Ou, sei lá, talvez pessoas que já se entenderam, mas ainda não têm a coragem que você tem e expor o que realmente sente, como realmente se entende. O que você faz hoje para daqui a pouco ajudar outras pessoas a chegar num nível de entendimento e de maturidade do tema que você está mostrando que tem, Yara? Eu lido mais com as minhas redes sociais. Eu acredito que vou usar um termo que eu uso bastante, que eu milito mais na internet. Tipo, eu faço os meus posts, é, falando sobre a pessoa trans, enaltecendo a pessoa trans, tipo, deixando ela num patamar que não precisa ser inferiorizada. Então, eu acredito que alguma forma de influenciar outras pessoas, esse público, né? Eu acredito que eu seja. Eu também acho que sim, até porque, né, todo mundo está nas redes sociais hoje e uma das melhores formas de você passar o seu conhecimento, contar a sua experiência também, né, de tudo o que você passou, como foi esse período de transição, é você dando o seu depoimento, nada melhor que você falar, você dar o seu depoimento, contar para a galera, né, como que aconteceu, as dúvidas que passaram pela sua cabeça, que com certeza também passam pela cabeça de muita gente, né, Yara? Sim. Bom, então nós chegamos no final do nosso Reverberando. Lincoln, Thiago, alguma consideração final? Mais uma pergunta para a nossa convidada? Olha, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer por ter aceitado o convite, por ter esclarecido para nós que, como eu falei, a gente é leigo no assunto, é uma novidade, não só para o cartório de Chopinzinho, mas para a população em geral. A gente sofre com a desinformação acerca do assunto. Então, agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e estamos à disposição. Obrigadão. Imagina, eu que agradeço. Eu vou na mesma linha, Yara, só tenho que te agradecer. Nós todos te agradecemos pela tua disponibilidade e eu não sei se é um equívoco, mas te parabenizo também pela tua coragem. Eu imagino que você está mais que evidente que é uma pessoa muito bem resolvida com as suas questões, mas ainda assim, ainda com tanta informação, com tanta coisa acontecendo por aí, eu acho que é preciso também muita coragem para lidar abertamente, né, com a transexualidade. Então, obrigado aí, parabéns pela sua disposição em falar abertamente sobre essas questões todas. Sim, imagina, eu que fico grata. Yara, como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social que você tenha? O meu user tá como Yara Rocha. Só procurar, tipo, Yara com H no final, Rocha. Perfeito, então. E já que falamos em redes sociais, lembrando que o Reverberando agora tem Instagram e também tem, né, um perfil no Spotify. Você pode procurar @rever.berando no Instagram e no Spotify Reverberando. Você vai encontrar lá todos os programas que nós apresentamos já. Falamos sobre Pix, coronavírus, racismo, né? Falamos também sobre maus tratos animais. Enfim, essa é a 10ª edição. Nessa semana, você vai poder conferir o programa na íntegra no nosso Spotify, também
vai ter o link no Instagram para você acompanhar, no Facebook, em todas as plataformas. Eu agradeço a Yara pela disponibilidade. Yara, muito obrigado por você ter conversado com a gente, ensinado várias coisas para nós também, né? É muito importante essa troca de informações e quando tiver alguma outra questão, você é sempre bem-vinda para participar e conversar com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço a vocês. Obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar, falar um pouco da minha vivência, um pouco da minha história. Eu espero que eu esteja influenciando outras pessoas a entenderem, a compreenderem e respeitar, né? A base de tudo é o respeito. Com certeza. Valeu, Thiago. Valeu, Lincoln. Paz. Reverberando fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.